Olá, amados irmãos, a paz seja convosco. Eu dou início a mais um programa Reflexão Bíblica, um programa da Igreja de Deus em Belo Horizonte, Minas Gerais, que tem como objetivo estar ajudando as pessoas a se prepararem para a volta do Senhor Jesus, através do conhecimento e da vivência do verdadeiro Evangelho. E hoje nós vamos estudarmos um tema muito importante, como todos os temas da Palavra de Deus são, para a nossa preparação para a volta do Senhor Jesus. Seja otimista. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, gostaria de fazer aqui uma oração para podermos pedir a Deus a direção de tudo aqui que realizarmos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, com grande alegria, aqui estamos mais uma vez reunidos sob o poderoso nome do seu Filho amado, para realizarmos o estudo da Tua Palavra. Eu peço ao Senhor que se faça presente no meio de nós, que o Teu Espírito seja o nome do Senhor. Irmão Jefferson, seja muito bem-vindo ao nosso estudo. O irmão me diz, paz seja contigo, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem, irmão? Seja muito bem-vindo, irmão. Bom, tivemos aqui um pequeno probleminha, mas já foi resolvido. Aqui está chovendo muito. Estamos aqui com um pequeno problema de sinal, mas creio que dará para fazermos o estudo em nome do Senhor Jesus. Amém? Bom, então vamos para a primeira pergunta do nosso estudo. O que é o otimismo? O otimismo é a disposição para ver as coisas pelo lado bom e esperar sempre uma solução favorável, mesmo nas situações mais difíceis. Então nós podemos aqui verificarmos com muita clareza que o otimismo, ele é a mesma coisa de fé. Uma pessoa otimista é uma pessoa que tem fé, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos ter para podermos viver num mundo tão difícil como nós vivemos é a fé, o otimismo. O próprio Senhor Jesus, ele nos ensinou que o justo viverá pela fé. E nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, mediante as profecias bíblicas, nós sabemos que virão pela frente tempos difíceis, em que a nossa fé, o nosso otimismo, ele vai ser mais necessário do que nunca, para que assim possamos vencer o dia mau e nos permanecermos firmes e inabaláveis na presença do nosso grande e poderoso Deus. Agora, como o Senhor Jesus nos ensinou a olharmos a vida? Aqui no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23, nos diz assim: Se os seus são os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, o Senhor Jesus, ele nos ensinou a olharmos a vida com os bons olhos, né? Sempre indo além daquilo que nós vimos. Irmã Joseli, seja bem-vinda ao nosso estudo. A irmã me diz, paz seja contigo, assistindo, ótima semana a todos os irmãos. Amém, irmã, para você também, em nome do Senhor Jesus. Então, o Senhor aqui nos ensina a ter
termos olhos bons. O que significa isso? Ao olharmos para a vida, para a situação, para tudo aquilo que vivemos, para tudo aquilo que enfrentamos, nós olharmos para tudo isso com otimismo. E o que é o otimismo? É a disposição para ver as coisas pelo lado bom e esperar sempre uma solução favorável, mesmo nas situações mais difíceis. Irmã Luciana, seja bem-vinda ao nosso estudo. A irmã me diz, paz seja convosco, boa noite a todos. Amém, irmã, uma boa noite. Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. A irmã Gleice, seja bem-vinda ao nosso estudo. Que Deus abençoe a todos grandemente em nome do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus ele foi muito claro. São os olhos a lâmpada do corpo. Então depende da forma que você enxerga as coisas, as situações, é que vai se definir se você está na luz ou nas trevas. A irmã Gleice me diz, boa noite, paz seja convosco. Amém, irmã, uma boa noite em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Então, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Porque a maneira pela qual você enxerga as coisas, você enxergar a vida, os problemas, as adversidades, se forem bons, se você acreditar que verdadeiramente Deus está no controle de todas as coisas, se você acreditar verdadeiramente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito, se você acreditar nas promessas da palavra de Deus, os seus olhos serão bons. E a partir do momento que os nossos olhos são bons, ele vai refletir a luz de Cristo em nós. Irmã Janete, seja bem-vinda ao nosso estudo. A irmã nos diz, paz seja convosco. Boa noite, irmãos. Amém. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Uma boa noite. Agora, se porém, por que está escrito, se porém os teus olhos forem maus? Porque isto é uma decisão que depende de mim, que depende de você. O que você decide para a sua vida? Como que você decide olhar a vida? Com os olhos bons ou com os olhos maus? Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Olha só, isso é muito grave. Isso é muito importante nós entendermos isso. Então, se você for uma pessoa que enxergar a vida, que enxergar as coisas negativamente, todo o teu corpo estará em trevas. E aqui diz, portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Então nós devemos estarmos muito bem alinhados com a palavra de Deus, para podermos conduzir a nossa vida. Irmão Marcelo Lima, seja bem-vindo ao nosso estudo. O irmão diz, amém, irmão, amém, querido. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Nós vivemos em momentos incertos, momentos difíceis, em que as pessoas se encontram desiludidas, desanimadas, enfraquecidas. Mas é justamente nestes momentos que nós devemos mostrar para o mundo invisível, para Deus e para os demônios, e para o mundo visível, quem nós somos. É esses momentos que definem os verdadeiros servos de Deus. Não são os momentos fáceis, são os momentos difíceis. Então é muito importante você definir de que forma você vai olhar para a sua vida, para o todo.
Irmão Matias, seja bem-vindo ao nosso estudo. O irmão me diz, paz seja contigo, pastor Paulo. Saudações, irmãos. Amém. Seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. É importante nós entendermos, quando nós fazemos uma análise bíblica, tanto do Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós vamos ver com muita clareza que o povo de Deus, ele sempre viveu momentos difíceis. Uma época de dominação pelo Império Romano, épocas de escassez, mas porém aqueles que eram fiéis a Deus, aqueles que permaneciam firmes na fé, aqueles que olhavam para a situação com os bons olhos, com os olhos de Deus. Os bons olhos são os olhos de Deus. São os teus olhos a lâmpada para o teu corpo. Esses conseguiam superar as adversidades. Vou dar um exemplo muito conhecido de todos vocês, de todos nós, que é o exemplo de José. José passou por todos aqueles problemas que nós conhecemos, foi vendido pelos seus irmãos, foi trabalhar com Potifar, foi injustiçado, foi para a prisão. Mas diante de todos esses acontecimentos, os olhos de José, eles eram a lâmpada para o seu corpo, porque ele conseguia enxergar no meio do caos, pela fé no seu Deus, uma direção acertada para a sua vida. E a prova disso é que Deus o abençoava em tudo aquilo que ele fazia. Na casa de Potifar, ele foi o líder dos empregados, o líder. Na prisão também. E de lá da prisão, como todos nós sabemos, Deus o colocou como um líder do Egito. Então José, mesmo diante das trevas em que vivia aquele povo, seus olhos eram bons. Por quê? Porque ele olhava para o Senhor. E é isto que você e eu devemos sempre fazermos. Olharmos para Cristo. Olharmos para o que a palavra de Deus nos diz. Não é olharmos para as ameaças, para as incertezas, mas olharmos para Cristo. Olha para a palavra, leia a palavra, estude a palavra, examine as Escrituras. Olha o que o Senhor Jesus diz para os seus servos. Não se compram 2 pardais por um asse? Pois mais valei vós do que muitos passarinhos. Se Deus cuida das ervas do campo, dos pássaros, Ele não cuidará de nós, homens de pequena fé. O que fará a nossa fé ser grande ou pequena vai depender da forma em que nós olhamos a vida. E essa é uma escolha individual. Eu não posso fazer essa escolha por você. E nem você pode fazer essa escolha por mim. Ela é individual, ela é muito particular. Entende? Mas Deus irá honrar, como Ele sempre honrou, aqueles que escolhem olhar a vida sobre os teus olhos, sobre a tua direção, sobre aquilo que está escrito na tua palavra. Olhar a luz. Então o inimigo, ele quer nos desanimar, ele quer nos enfraquecer, ele quer nos destruir. Mas quando nós buscamos a força na palavra de Deus, ele fugirá de nós. Não é assim que está escrito?
Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Como que nós resistimos? Através da nossa fé. A fé verdadeira, ela leva à obediência. A fé é uma demonstração de otimismo. Otimismo é uma demonstração de fé. Entende? Então, se nós acreditamos que o nosso Deus é um Deus justo, maravilhoso, e que sempre ampara aqueles que nele confiam, nós não temos o que temer. Nós temos sim que nos preocuparmos em procurar fazer o melhor de nós para andarmos na presença de Deus. Mas nos preocupar com todas as ameaças que esse mundo trevoso, nós estamos falando espiritualmente, se levanta contra nós, aí nós estamos saindo da nossa alçada. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus ela é muito clara. Ela diz assim: os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o guardam. Olha quanta garantia Deus dá para você e para mim. Se nós tivermos fé nele, se nós formos otimistas. Otimismo é fé. Estão entendendo isso, irmãos? Agora vamos ver qual a palavra de otimismo que devemos dizermos a nós mesmos. Às vezes é muito importante nós conversarmos com nós mesmos. Nós nos aconselharmos. Está aqui no livro de... Eu sempre digo essa passagem aqui para vocês, porque ela é extremamente importante. É extremamente importante você compreender isso. É extremamente importante cada um de nós compreendermos. Está no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Então vou fazer novamente aqui a pergunta. A irmã Luciana diz: amém, louvado seja Deus. Amém, irmã, glórias a Deus. Qual a palavra de otimismo que devemos dizermos a nós mesmos? Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que nos diz assim. Eu acho essa palavra poderosíssima. Tudo posso naquele que me fortalece. Você acredita nisso? Se você verdadeiramente acredita nisso, está tudo bem. Veja bem, tudo posso naquele que me fortalece. É claro que aqui o apóstolo Paulo, ele estava referindo-se a uma situação que ele estava passando. Aqui o versículo anterior diz: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Em seguida ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo estava falando aqui de uma situação específica que ele estava vivendo. Mas esta afirmativa dele em Filipenses 4,13, ela serve para nós em qualquer coisa, qualquer área da nossa vida, em qualquer situação que nós estivermos passando, que nós estivermos vivendo. Tudo posso naquele que me fortalece. Você está passando por uma situação difícil? Se eu, vamos supor, estou, e você pode vencê-la, tudo posso naquele que me fortalece. E como que nós vencemos essas situações? Procurando permanecermos firmes na presença de Deus, obedecendo a palavra de Deus, orando a Deus, pedindo Ele a direção e acreditando. E nós vamos ver com os nossos próprios olhos, a cada dia, no tempo certo, no momento certo, o que nós vamos ver?
nós vamos ver a resposta de Deus. Deus, ele sempre responde àqueles que o buscam, àqueles que nele confiam, né? Qual que é o objetivo do inimigo? A irmã Joselina nos diz aqui, amém, verdade, pastor, amém, irmã. Irmãos, qual que é o objetivo do inimigo? É desviar o nosso olhar. Vamos basear-nos novamente em Mateus 6, 22 e 23. O inimigo, ele quer que nós venhamos enxergarmos a vida com os olhos maus. Porque quando nós enxergamos a vida com os olhos maus, nós enxergamos a vida com trevas. Nós somos pessimistas, né? Não otimista, pessimista. Mas se nós desviarmos o nosso olhar, a nossa atenção para as coisas negativas que o inimigo nos traz de diversas formas diferentes, e olharmos para a luz da palavra de Deus, essa luz da palavra de Deus, que é a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra. Então, se nós fazemos isto, o que acontece? Nós nos fortalecemos. Nós vamos termos uma visão totalmente oposta ao que o inimigo quer nos apresentar. Por que existem pessoas tão desiludidas, tão oprimidas, tão revoltadas? Que elas estão olhando para o mundo, elas estão procurando a solução dos seus problemas no mundo, elas estão procurando a porta para sair da escuridão no mundo. Mas a resposta não está no mundo. A resposta está na palavra de Deus. A resposta está na Bíblia Sagrada. Então, se nós direcionarmos o nosso olhar para a palavra de Deus e reconhecermos como o que está escrito nessa palavra é algo incontestável, que a Bíblia, ao contrário do que muitos dizem, ela é a inerrante palavra de Deus. O que é inerrante? É a palavra que não erra. Aí sim, aí nós estaremos andando na direção certa. A luz de Deus estará em nós. O Espírito Santo de Deus estará sobre nós. E nós teremos bom ânimo. Passaremos pelas aflições, mas com a certeza que o Mestre nos deu. Eu vou vencer o mundo. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É isso que o Senhor quer que você e eu entendamos. Que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Então, meus irmãos, não se deixe levar pela negatividade, pelo pessimismo, né? Pode vir situações difíceis pela frente? Pode. Mas nós temos que acreditar que aquilo que sai do nosso controle, Deus estará fazendo por nós. E que mesmo em meio a qualquer situação, os anjos do Senhor se acamparão ao redor daqueles que o temem e o guardam. A irmã Janete nos diz amém, amém, irmão. Então eu venho dizer para vocês o contrário do que o inimigo quer te dizer.
Nós não devemos nos esquecer que a palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo, estar em Cristo não é apenas estar na igreja. Estar em Cristo é estar em comunhão com a palavra de Deus, é acreditar no que a palavra de Deus diz, é procurar viver o que a palavra de Deus diz, aplicar os ensinamentos da palavra de Deus, mesmo que você não consiga, mas se Deus vê que é um esforço sincero e verdadeiro da sua parte, isso já é válido para ele. Né? Então, a palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo são mais do que vencedores. Eu sempre falo com vocês aqui nos estudos, que quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais força eu tenho, mais otimismo. Eu não vejo motivos para retroceder. Às vezes o inimigo ele tenta colocar na nossa mente um pensamento contrário, mas no momento que esse pensamento aparece, nós devemos expulsá-lo com toda a fúria do nosso ser. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nossa mente não é lugar para lixo. Tudo aquilo que o inimigo vem trazer à sua mente é lixo. Você não é depósito de lixo. Eu não sou depósito de lixo. Nenhum de nós somos. Então nós não admitimos isso. Não devemos admitir. Davi passou por experiências muito difíceis na sua vida. Sendo perseguido por Saul, sendo perseguido por Absalão, seu próprio filho, que queria matá-lo para poder pegar o seu lugar. E entre essas perseguições, Davi, ele diz lá, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Hoje em dia, muitas pessoas pedem sono por coisas mínimas, coisas muito menores do que essa. Então, quando nós buscamos na palavra de Deus a direção, a luz, nós então percebemos que, de alguma certa forma, o quanto nós somos fracos, né? O quanto nós nos tornamos fracos por não compreendermos que, por mais difícil que seja a situação que nós estamos vivendo hoje, ela é muito mais favorável do que o que os nossos irmãos viveram lá atrás. Irmã Conceição Machão, seja bem-vinda ao nosso estudo, que Deus te abençoe, a paz seja contigo. A irmã Gleice nos diz amém, amém, irmã. Deus abençoe a todos. Agora vamos ver aqui que palavra de otimismo disse o profeta Abacuque, que nos serve como inspiração. Está no livro de Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18, que nos diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Olha que palavra que o profeta nos ensina diante das situações mais adversas. Se nós analisarmos essa declaração do profeta, nós vamos ver que ele estava relatando aqui uma situação de quê? De miséria. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e no currais não há gado. Foi mais ou menos isso aqui que Satanás fez contra Jó. Né? Isso aqui é toda sustentação. Isso aqui tudo aqui é sustento. Então, mesmo que não haja nada disso, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação.
E o profeta mostra o tamanho da sua fé, do seu otimismo, quando ele diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Aqui vocês estão percebendo, irmãos, aquilo que o Senhor Jesus disse, que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se os seus olhos forem luz, a luz da palavra de Deus, é isso que os nossos olhos devem ser. Deus, vamos pôr isso na nossa mente, no nosso coração, nunca esquecemos. Deus não desampara aqueles que nele confiam. Vou te dar aqui base bíblica. Fui moço e hoje sou velho, mas jamais vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Quem disse isso? O rei Davi. Então vocês estão vendo até aqui quantos motivos que você e eu temos, que nós todos temos, para sermos otimistas. Porque o nosso otimismo, a nossa fé, ela não depende da situação. Entende? Ela depende de nós. Ela depende do valor que nós damos à palavra de Deus. Entende? Então é muito importante que a Igreja de Deus esteja consciente de todas essas coisas. Existem muitas pessoas desanimadas pelos mais diversos motivos, mas, porém, nós podemos vencer qualquer desânimo, qualquer adversidade, qualquer coisa. É importante que nós venhamos sermos unidos, num só propósito, numa só fé. A irmã Luciana nos diz verdade, amém. Então o inimigo o tempo todo, ele vai querer fazer com que nós venhamos acreditarmos que agora não tem mais jeito, agora não tem mais saída, é o fim. Quem sabe, talvez possa ter sido essa a visão que ele possa ter tentado colocar no povo de Israel quando estava diante do Mar Vermelho e o exército de Faraó atrás. Mas nós, da Igreja de Deus, não devemos nos esquecer que o Deus que nós servimos não é o Deus das religiões, é o Deus da Bíblia, é o Deus de Israel, é o Deus que abriu o Mar Vermelho, é o único e verdadeiro Deus. E se você verdadeiramente acredita nisso, eu vou falar uma coisa para você aqui, que eu já falei em vários outros estudos, que é importante você acreditar nisso. Você é uma pessoa invencível. Sabe quando nós somos vencidos? Quando nós saímos da presença de Deus. Quando nós saímos do propósito de Deus, nós estamos vencidos. Mas enquanto você estiver lutando, resistindo e crendo na palavra de Deus, você é uma pessoa invencível. Lembre-se disso. Isso não é soberba, isso não é altivez, não. Isto é certeza que a palavra de Deus nos traz. Vou repetir de novo, para você não esquecer. Tudo que eu falo para vocês aqui, eu trago base bíblica. Porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Entende? Então não é o que as pessoas dizem a nosso respeito que nos define. Porque se nós estivermos posicionados de acordo com a palavra de Deus, infelizmente ou felizmente, nós vamos
contrariar muita gente, simplesmente pelo fato de nós existirmos, de nós vivermos a nossa vida, procurarmos viver conforme a vontade de Deus. Isso já incomoda muita gente. Então, se nós nos mantemos firmes na palavra de Deus, vai haver muitas pessoas usadas pelo inimigo para nos desanimar, para nos destruir, para nos colocar para baixo. Pode haver momentos da sua vida que você vai precisar, você vai sentir dentro de você o desejo, a vontade de conversar com alguém, você não vai encontrar ninguém. Mas nem por isso você deve desanimar. Sabe por quê? Porque você sabe em quem você tem crido. Entende? Porque o Senhor dos exércitos, o Senhor Jesus, Ele é a sua força. Às vezes, a gente não consegue encontrar ninguém porque Deus permite isso. Para que nós venhamos lembrarmos dele. Olha, eu estou aqui. Você está procurando alguém, mas está me desprezando. Eu estou aqui. Venha a mim. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Não foi isso que o Senhor Jesus disse? Quando nós viemos ao Senhor Jesus, nós viemos a Deus automaticamente. Entende? Uma coisa que nós, sobre essa perspectiva dos olhos serem bons, nós devemos saber enxergar as pessoas, irmãos. Infelizmente, o mundo que nós vemos, as pessoas não sabem enxergar umas às outras. E saber enxergar as pessoas é saber compreender o que o ser humano é. O ser humano é falho. O ser humano é imperfeito. O ser humano também é mau. O ser humano também é justo. E nós devemos não termos uma dependência psicológica, emocional com o ser humano. Mas a nossa dependência deve ser no Senhor. Então, se você fez algo de bom para alguém e essa pessoa te retribuiu com o mal, se você tem uma dependência psicológica com essa pessoa, esse mal que essa pessoa te fez vai se reverter em angústia, em mágoa, em ressentimento, em rancor. Os seus olhos vão ser maus. Mas se você é uma pessoa que tenha compreensão, a maturidade espiritual a respeito da vida, do ser humano, de tudo que te cerca, sob a direção da palavra de Deus, você vai lembrar. Lembra que a palavra de Deus diz: Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Então você não vai deixar aquilo somatizar na sua vida como uma coisa negativa. Por quê? Porque você está além disso. Lembre-se de uma coisa. A luz sempre vence as trevas. O inimigo, ele quer lançar trevas sobre a sua vida. Mas se você estiver andando na luz, eu nunca vi a treva vencer a luz. Onde que a luz chega, a treva se dissipa. Vocês estão vendo a luz aqui no fundo? Está até atrapalhando a filmagem. Olha o poder da luz, como ele é forte. Né? Glória a Deus por isso. Então nós devemos compreendermos como que devemos agir nesse mundo. Porque a nossa guerra espiritual, ela teve início lá no Éden, e ela vai finalizar quando o Senhor Jesus voltar. E até lá, cada dia da nossa vida é uma batalha diferente. Nós podemos vencer a guerra, tá vencendo as batalhas durante anos. Mas se a gente retroceder e deixar com que o pessimismo, as trevas venham nos dominar,
Aqueles anos todos de vitória não vai nos valer absolutamente nada. Então você que está me assistindo e eu, nós temos o poder na mão, na decisão do que nós vamos fazer com a nossa vida, de que forma nós vamos enxergar o mundo. Se é de uma forma ilusória, achando que tudo é lindo e tudo é maravilhoso, ou se é de uma forma real, sabendo que o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza, o Deus em quem nós confiamos, por isso nós não devemos temer. Então eu gostaria que cada um de vocês pensasse carinhosamente sobre isso que eu estou dizendo. Isso é muito importante. Isso vai fazer uma diferença muito grande na vida de cada um de nós. Mas que atitude otimista o apóstolo Pedro realizou ao encontrar-se com o Senhor Jesus. Está no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 5, que nos diz assim: respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Pedro estava desanimado, trabalhou a noite inteira e não conseguiu pegar nenhum peixe. Às vezes, na nossa vida, nós empenhamos o nosso esforço para alcançarmos alguma coisa importante, alguma coisa boa, que não é errado mediante a vontade de Deus, e não temos resultado. Mas olha o que Pedro respondeu para Jesus: mas sob a tua palavra lançarei as redes. O que é a rede que você lança, que eu lanço, que nós lançamos? A nossa rede são as nossas atitudes. Sob a tua palavra eu vou agir. Sob a tua palavra eu vou lançar a minha rede. Eu vou agir, eu vou lançar uma atitude. Até aqui, mesmo eu procurando fazer corretamente, eu não consegui obter o resultado que eu preciso. Mas sob a tua palavra, eu vou continuar lançando a minha rede, porque Pedro ali deu uma continuidade ao obedecer ao Senhor Jesus. Entende? Então, nós devemos entendermos que o verdadeiro servo de Deus, ele é perseverante. O próprio Senhor Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Né? Então entenda que nós devemos trazer conosco essa qualidade de perseverança. Eu, durante momentos muito difíceis na minha vida no passado, em que eu ouvi muitas palavras negativas, palavras destrutivas, mas eu disse a essas pessoas: eu vou vencer. Em nome de Jesus eu vou sair dessa situação. Eu procurava de todas as formas guardar o sábado e as coisas não davam certo. Mas eu nunca duvidei que Deus iria me dar uma resposta. E graças ao Senhor isso aconteceu. Então, se você se deixar levar pelas palavras pessimistas das pessoas, você nunca vai vencer. Vou citar exemplos para você, que o cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Cala a boca, cego. Ele não pode te ouvir. Ai, não pode não, então significa que ele está longe, então eu vou gritar mais alto. Olha só a determinação do servo de Deus, no momento da dificuldade.
Bartimeu está nas mais profundas trevas. Ele não sabia que lado Jesus está, ele só sabia que Jesus estava no meio daquela multidão. E para poder piorar, vieram falar com ele, cala a boca, porque ele não pode te ouvir. A irmã Janela nos diz que é verdade, amém. Muitos, ao ouvir essa palavra, iriam ficar calados. Talvez diriam para si, Deus não se importa comigo, se Jesus não está nem aí para mim. Mas quando Bartimeu ouviu uma palavra negativa, uma palavra destrutiva, uma palavra de trevas, o que ele fez? Eu vou transformar isso em luz. Nós temos que entender isso. Nós temos, que eu sempre tenho dito para vocês, que Deus tem me orientado, me conduzido a dizer isso para vocês sempre nos estudos aqui. Nós temos que pegar aquilo que é negativo contra nós e transformar em algo positivo. Nós temos que pegar os nossos erros e tirar deles um aprendizado. Entende? Bartimeu vieram com tudo, o inferno todo contra ele. Ele não pode ouvir, tentando tirar todas as esperanças daquele homem. Mas a fé de Bartimeu, ele era inteligente, ele tinha uma fé inteligente. Já que ele não está me ouvindo, significa que eu preciso aumentar o timbre da minha voz. Aí ele gritou com toda a força, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, ou tenha misericórdia de mim. E Jesus parou e mandou trazê-lo a ele. E aí naquele momento, aquelas pessoas que diziam, cala a boca que ele não pode te ouvir, disseram a ele, vem, o mestre manda te chamar. O que Deus faz quando nós somos perseverantes? Quando os nossos olhos são luz. Bartimeu estava chegando com os olhos da fé, do otimismo, a fé. Ele faz com que aquelas pessoas que nos desejam mal venham nos honrar. Aquelas pessoas que disseram a Bartimeu, ele não pode te ouvir, chegaram para ele e falaram, o mestre manda te chamar. Então, irmãos, quando nós realmente procuramos enxergar a vida sobre a ótica da palavra de Deus, não tem como desanimar. Entende? Se você não acreditar de verdade, do fundo do seu coração, que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, e que você é uma pessoa imbatível, as coisas não vão ser legal para você. Quando você diz assim, ser imbatível, é no sentido que o inimigo nunca vai me vencer, porque eu vou resistir a ele todas as vezes que ele se levantar contra mim, dentro da palavra de Deus. Olha o que está escrito, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Entende? Então nós temos que ter essa mentalidade, essa certeza, essa fé. Nós temos que ter otimismo em nós, não pessimismo. Otimismo é que está ótimo. Nós temos que ver as coisas, nós temos que enxergar além. Ótimo. Entendeu? Quando nós realmente temos essa visão, você acha que alguma coisa joga a gente no chão? Nada. Às vezes até as coisas que parecem não ter solução, nós a enfrentamos com alegria no coração, porque a palavra nos diz no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que a alegria é o primeiro fruto, é o segundo fruto do Espírito. Amor, alegria, né? É o segundo. E aí nós não temos o que temer. Porque o verdadeiro amor, ele lança fora o medo. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo como que a palavra de Deus é poderosa? Como você pode ser uma pessoa poderosa na sua vida? E tudo isso que eu estou falando com vocês aqui, desde o princípio desse estudo, diz apenas relação a você, a Deus e ao diabo. Nós não estamos falando aqui entre as pessoas.
Aqui não entra competição entre o homem com o homem. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra os espíritos e potestades que habitam nas regiões celestes. A nossa visão é espiritual, não é carnal. A irmã Luciana nos diz amém, é verdade, amém, irmã. Então, vocês estão entendendo? Esse otimismo, você não precisa ficar, sabe, soltando foguete em cima. Você simplesmente só tem que ter ele dentro de você. Entenda uma coisa. Nós não precisamos provar nada para ninguém. A única coisa que você tem que provar alguma coisa é para duas pessoas. É para Deus e para você mesmo. Fora isso, o resto é consequência. Sabe? Por que muitas pessoas ficam pessimistas? Por quê? Porque elas não olham para a sua vida, elas olham para a vida dos outros. E se eu tirar o olhar da minha vida, porque veja bem, vocês lembram que eu sempre digo para vocês aqui, que cada um de nós, seres humanos, só somos como uma criança levada. Você que é mãe, pai, avô, avó, você pode ter uma criança na sua casa que é levada, e você tem que ficar de olho nela. E quando você vê aquele silêncio, aquela calmaria, você gela por dentro, fala, alguma coisa está acontecendo. Então nós somos como uma criança levada, e nós temos que vigiar nós mesmos. Entende? Então quando eu tiro o foco de me vigiar, eu vou olhar para o erro do outro, o que aquilo lá está fazendo, sem eu ser chamado, eu vou abrir uma brecha para que o inimigo venha me influenciar negativamente. E aí eu começo a passar autoridade para ele. Mas o apóstolo Paulo diz assim, que nós não ignoramos os desígnios de Satanás. Então nós termos muita maturidade de entender qual é o jogo que ele joga. Existe um jogo que, na verdade, não é um jogo. Porque jogo depende de sorte. Esse jogo, ele depende de estratégia. Ele foi criado para a guerra, para batalhas. É o jogo de xadrez. Xadrez não depende de sorte, depende de estratégia. E o inimigo, ele age na vida do homem como uma partida de xadrez. E nós termos a estratégia para poder vencer. E essa estratégia está dentro da palavra de Deus. Ela está de acordo com a palavra de Deus. O irmão Matias nos diz aqui, verdade, amém. Então, meus irmãos, o inimigo, ele quer criar em nós uma ideia de que nós podemos vencer sem Deus. Aí ele finge de bobo para nos enganar. Você pode observar os filmes que se passam, esses filmes aí. Quando aparece no filme algum demônio, alguma coisa, você nunca vê ninguém falar o nome de Jesus nesses filmes. Mas quando esses seres são vencidos, são através de alguma coisa que o homem fez, alguma coisa, nunca entra Deus nisso. Pelo contrário, quando entra alguém que representa Deus é para ser ridicularizado. Porque o inimigo, ele quer criar em nós essa ideia de que nós podemos vencê-lo sem trazermos a Deus, sem trazermos a Cristo. Isso não é possível. Certo? E quando nós damos autoridade ao inimigo, para uma brecha para o inimigo na nossa vida,
aí ele vai fazer o quê? Nos desanimar. Ele vai nos fazer retroceder. Entende? Então, se nós criamos uma consciência bem estruturada dentro da palavra de Deus, nós vamos ser imbatíveis mesmo. A palavra certa é essa, é imbatível. Eu vou falar uma pessoa imbatível, teve vários, mas eu vou falar um homem imbatível dentro da Bíblia, que você vai entender isso mais facilmente. Jó. Veio com tudo contra ele, vocês viram. Mataram os filhos, tirou a riqueza. A esposa dele, que ele mais amava, chegou com ele, por que mantens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. E cada ataque, Jó se permanecia firme. Cada ataque, ele tinha uma justificativa dentro da palavra de Deus. Tanto que no final da sua luta está escrito que Deus não encontrou nada em Jó, ele não pecou contra o Senhor. Imbatível. Corpo destruído, tumores, câncer, todo o corpo todo destruído. Uma coisa que nos dias de hoje é uma coisa agressiva, se vê. Imagina naquela época que a medicina não tinha nenhum avanço. Mas Jó, ele foi imbatível. Lembra-se o que o Senhor Jesus disse? Não temeis aquele que pode destruir o corpo. Jó não tinha medo. A preocupação de Jó era andar em integridade diante do Senhor. Você tem essa preocupação de verdade? Vamos se preocupar com isso. Se você tem, continue nesse propósito. Se você não tem, passe a se preocupar. Preocupe-se em andar em integridade diante do Senhor todos os dias da sua vida. A cada momento. Não importa a situação, não importa o que aconteça. Se a situação for terrível, Senhor, mesmo diante desse sofrimento, eu não duvido o seu amor por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Adore a Deus em qualquer situação. Sabe? Os olhos do Senhor buscam os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Em espírito é sob a direção da palavra de Deus, do Espírito Santo. E em verdade é aqueles que estão com o Senhor em qualquer circunstância. Que absolutamente nada os separa do amor de Deus. Então, são aquelas pessoas que são otimistas diante de situações em que por muito menos milhões já desistiram. Agora vamos ver aqui que palavra de otimismo a Bíblia diz na sua aflição. Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Olha aqui mais uma palavra extremamente poderosa que Deus está trazendo para nós. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Irmãos, o diabo, ele endoida. Ele se revolta quando ele vem com tudo contra um servo de Deus. E nada faz essa pessoa retroceder, blasfemar, desistir. Sabe? Nada faz essa pessoa ficar no chão. Ele endoida com isso. Porque ele... Sabe por que o diabo ele fica revoltado com isso? Porque ele, sem motivo nenhum, absolutamente nenhum motivo, ele se levantou contra Deus.
Olha como ele é covarde. E ele fica querendo apresentar um monte de motivos, falsos motivos, para que o homem se revolte contra Deus. Vocês já ouviram aquelas conversas fiadas? Se Deus é bom, por que tanta criança morre de câncer? Por que as crianças morrem? Porque, como se importasse? Uma pessoa dessa não importa nem consigo mesma. E fica querendo conjugar a culpa das mazelas do mundo em Deus. Se tem uma pessoa que não é culpada por absolutamente nada que acontece nesse mundo de ruim para o homem, é Deus. Está escrito, se não fosse a misericórdia do Senhor, teríamos todos sido consumidos. Então eu venho dizer a você, não se deixe enganar, meus irmãos. Não se deixe enganar com toda a negatividade, todo o mal, todo o ódio que o inimigo se levanta contra você. Acredite verdadeiramente o quanto Deus te ama. A irmã Janete diz assim, culpam a Deus por tudo de ruim. Os covardes agem assim. Toda pessoa que culpa a Deus por algo de ruim é uma pessoa covarde. Sabe? Então, quando nós acreditamos verdadeiramente no amor de Deus por nós, nós conseguimos passar por qualquer situação com otimismo, com a paz de Deus no nosso coração. Não estou dizendo que pode não haver dor, pode não haver sofrimento, lógico, pode acontecer. Mas isso não vai te destruir o que você é por dentro. Isso não vai te cegar espiritualmente. Não vai. Então vocês observaram que absolutamente tudo depende da forma como nós enxergamos as coisas. Ou você vai enxergar as coisas à vida sob a visão de Deus, ou sob a visão do inimigo. Você faz essa escolha. E depois assuma as consequências da sua escolha. Mas nunca duvide de Deus. Nunca culpe a Deus. Compare você mesmo. Se você é pai ou você é mãe, olha para o seu filho, para sua filha. O quanto você o ama. Você teria coragem de fazer algum mal contra o seu filho ou sua filha? Assim, por nada? Pois eu te digo que o amor de Deus por você, por mim, por cada um de nós, é maior do que nós podemos ter pelos nossos próprios filhos. Irmã Fabi Grazioli, seja bem-vinda ao nosso estudo, que Deus te abençoe e a paz seja contigo. Vamos ver agora, irmãos, de que maneira o otimismo pode fazer parte da nossa vida. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, nos diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha que dica, que direção poderosa Deus está nos dando. A irmã Grace me diz, verdade, pastor, muito bom esse tema. Amém, irmã. O objetivo desse estudo, desse tema, é de nos fortalecer no Senhor, né? É de nos trazer a consciência daquilo que nós somos ou que devemos ser diante de Deus, né? Mas aqui, de que maneira o otimismo pode fazer parte da nossa vida? Você pode observar que tudo aqui que nós estudamos até aqui, tudo depende de nós, das nossas atitudes, das nossas escolhas.
né? Então veja bem, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, então nós devemos valorizar tudo o que é verdadeiro. Então aquilo que é falso, vamos excluir da nossa vida. Tudo que é respeitável, devemos ter respeito pelas pessoas, pelas coisas, e também assim nós seremos respeitados. Tudo que é justo, procurarmos sermos justos mediante a palavra de Deus. Essa deve ser uma preocupação que devemos ter, sermos justos. Tudo que é puro, puro é o que é aquilo da forma que Deus nos traz, que não é modificado pelo mundo, né? Então isso tem a ver com a visão da vida. Tudo que é amável é o que entra o amor. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. O amor é uma escolha de fazer o bem, de agir conforme a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Tudo que é de boa fama mediante a palavra de Deus. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então o inimigo, através do nosso pensamento, ele quer nos trazer pensamentos pessimistas, desanimadores, né? Mas se nós seguirmos essa direção de Filipenses capítulo 4, versículo 8, veja bem, volto a repetir, nós seremos imbatíveis, porque não vai ter espaço para negatividade. Não vai ter espaço, nós não vamos deixar, vamos fechar as portas. Entende? Então olha só como Deus cuida de nós, meus irmãos. Tanto amor. Olha tanta direção que Deus nos dá aqui na sua palavra, que nós estamos estudando. Olha, quantas soluções Deus nos mostra. Quando nós estudamos a palavra de Deus, como nós estamos fazendo aqui agora, é como se Deus estiver pegando a nossa mão e nós estamos caminhando junto. E Ele está nos mostrando. Olha que maravilha, meus irmãos. Olha como que nós somos amados por Deus. Tanto que Deus nos ama. E é por isso que o inimigo, ele procura desviar o foco. Ele procura desviar o olhar do homem para a palavra de Deus. Para que o homem não venha conhecer a verdade e seja liberto das trevas que ele coloca sobre a humanidade através de uma visão diferente da visão de Deus. Agora vamos ver o que nos vivifica se a buscarmos com otimismo. Salmo capítulo 119, versículo 50 nos diz assim: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Deus maravilhoso, gente. Olha que palavra é essa. O que me consola na minha angústia não é dinheiro, não é presente, não é a tua palavra. Ela me vivifica, ela me faz me sentir vivo, ela me faz me sentir amado. Quando Satanás, através do mundo, despeja todo o seu ódio contra mim, a palavra do Senhor, ela me vivifica. Ela me diz que o amor que Deus tem por mim é infinitamente maior do que todo o ódio que o inimigo possa querer me apresentar. Sabe? O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Tem um hino muito lindo que diz assim: a
tua palavra é luz para o meu caminho. A tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés. Aleluia, glória a Deus, que coisa maravilhosa. É muito lindo isso, meus irmãos. A irmã Luciana nos diz amém, glórias a Deus, amém, irmã, louvado seja o Senhor. Olha só, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, ela nos vivifica, por isso que o inimigo quer nos afastar dela, porque ela é vida, ela nos faz ser otimista, ela nos faz enxergar além, ela nos fortalece de uma forma incompreensível para o mundo. A irmã Janete nos diz amém. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É uma sugestão, tá? Só estou dando uma ideia. Quem quiser fazer, eu acho que legal. Eu comecei no dia 2 agora de janeiro. Eu estou fazendo um ano bíblico. Começa cada dia, eu leio um capítulo da Bíblia. Eu vou e anoto lá, leitura bíblica. Aí, eu comecei pelo livro de Gênesis, Gênesis capítulo 1 e a data, né? Para mim ali, acompanhando, vamos ver quanto tempo eu vou levar para ler a Bíblia toda, né? Irmãos, quanto mais a gente relê a palavra de Deus, mais Deus vai falando com a gente. É muito bom. Aconselho vocês, quem tiver disposto a fazer isso, eu tenho certeza que vai valer muito a pena, tá? Se algum de vocês que me acompanham e tudo, estiver me assistindo, tiver alguma dúvida na palavra de Deus, numa medida que for lendo, pode entrar em contato comigo. Se tiver ao meu alcance, estarei pronto para poder ajudar vocês no esclarecimento da palavra de Deus. Amém? Então, vou ler mais uma vez esse versículo maravilhoso. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. É a tua palavra. Olha como Deus te ama. Olha como Deus nos ama. Louvado seja. Você é grandioso, sério mesmo. Você é muito forte. A tua palavra, sabe, não é o pastor, não é nada, é a tua palavra me vivifica. A irmã Luciana nos diz amém, amém, irmã. É muito poderoso isso. Agora vamos ver aqui que palavra de otimismo Davi disse ao gigante Golias quando foi amaldiçoado por ele. Olha só, hein? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 43 e 46. A irmã Joselina diz, louvado seja Deus, amém, irmã. Então vamos ler aqui 1 Samuel, capítulo 40. Não, peraí. É 1 Samuel, capítulo 17, versículo 43 e o 46. Disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão? Para vires a mim com paus e pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. É isso que eu falo sempre com vocês. Para mim, não faz diferença nenhuma os homens amaldiçoar. Porque esses deuses pelo qual as pessoas me amaldiçoam, eles não têm poder sobre mim. Porque o Deus que eu sirvo é o Deus de Israel. E nenhum Deus pode fazer nada contra mim se o meu Deus não deixar. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim, darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Então ele estava lançando terror ali, o filisteu. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti. Em nome do Senhor dos exércitos, os deuses dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Olha que palavra. E o versículo 46, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça
E os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Agora voltemos aqui à pergunta. Que palavra de otimismo Davi disse ao gigante Golias quando foi amaldiçoado por ele? Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Oh, glória a Deus. Louvado seja Deus. Como diz aqui a irmã Joselia. É isso que nós devemos dizer para os gigantes que aparecem diante de nós para nos afrontar, para nos ameaçar. Quem que é o gigante? É o problema, a situação. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. E para isso, nós devemos nos esforçarmos e andarmos cada vez mais firmes na presença do Senhor. Vou repetir, se você falhar num ponto ou no outro, não pare, não perca tempo se lamentando. Você apenas peça perdão a Deus e reinicie o processo. Coloque todo o seu foco no seu objetivo, que é obedecer ao Senhor, que é fazer a vontade do Senhor. Quando nós falhamos, quando nós erramos em alguma coisa, o inimigo quer que a gente fique remoendo aquilo na gente. Quando o boi fica comendo a comida, ele moe, engole, volta e tal, e ali você perde tempo para você focar no que realmente você deve focar, que é tomar o cuidado para não errar de novo. Entende? Então nós devemos compreender isso. Porque o jogo do inimigo é aqui, ó. É aqui, na nossa mente. Mas se nós tivermos a mente de Cristo, nós vamos vencer todas as batalhas. Cada dia da sua vida é uma batalha. Certo? Então agora eu quero convidar vocês para ir comigo para a última pergunta, que é a seguinte: no que precisamos acreditar nos momentos difíceis? Vamos ver o que a Bíblia nos diz no livro de Salmo, capítulo 118, versículo 17. Olha que palavra. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Então a pergunta é: no que precisamos acreditar nos momentos difíceis? Que viveremos para contar as obras do Senhor. Esse viver significa... Olha o que Jesus disse, vamos lá. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, o que vai acontecer com essa pessoa? Viverás. Aqui também serve, não morrerei eternamente. Viverei para contar as obras do Senhor. Irmãos, eu quero trazer para você, para finalizar esse estudo, uma preocupação. Eu gostaria muito de colocar uma preocupação na sua vida, que você saísse desse estudo preocupado com isso. Vamos nos preocupar. Eu já tenho essa preocupação. Vamos nos preocupar. Temos o nosso nome escrito no livro da vida, enquanto nós vivemos e depois que nós morrermos. Vamos nos preocupar com isso. Para isso nós temos que receber a graça de Deus. Como nós dizemos a Deus que aceitamos a graça que Ele nos oferece através de Cristo Jesus, através da nossa obediência a Ele, honrando a nossa aliança com Ele. A nossa obra, ela só diz a Deus que aceitamos a graça, não que ela nos salva, porque ela é incapaz disso. Porque a graça de Deus, ela não é imposta ao homem, ela é oferecida ao homem.
mas nós podemos dizer sim ou não. Nós dizemos sim através da obediência, através de ter uma vida com uma aliança com Deus, e o nosso otimismo, a nossa fé agrada a Deus, porque está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Então quero dizer para você, por favor, preocupe-se com isso. Procure sempre, eu sei que talvez você já possa fazer isso, mas é sempre bom reforçar. Procure sempre ver a vida com os bons olhos, sobre a visão de Deus, sobre a visão da palavra de Deus. Olhe para você mesmo e veja que tipo de pessoa que você é. Se você é uma pessoa otimista ou você é uma pessoa negativa, que só fica falando coisa negativa, só coisa ruim, só pensamento negativo, só... Põe um fim nisso, se isso estiver na sua vida. E glorifique a Deus através do seu posicionamento, através da sua obediência, através da sua vida. Então este foi o estudo que o Senhor me deu para trazer à igreja nessa noite, em nome do Senhor Jesus, seu Yeshua Mashiach. Eu gostaria de convidar vocês a orarem comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, com alegria, aqui finalizamos mais um estudo bíblico e agradecemos ao Senhor por todas as coisas que tem nos mostrado dentro da Tua Palavra. Pedimos ao Senhor que coloque em nós o querer e o realizar essas coisas, que nos fortaleça, que nos abençoe e que nos ajude, Senhor, a andarmos na Tua presença cada vez mais. Que não venhamos ter no nosso coração pensamentos negativos, pensamentos pessimistas, mas que venhamos sermos pessoas otimistas, pessoas de fé, fazendo como seus servos fizeram no passado, vivendo pela fé, acreditando não naquilo que nós vemos, mas na promessa do Senhor que está dentro da Tua Palavra. E assim, que venhamos ter a paz de Cristo e venhamos nos fortalecer a cada dia e vencer a cada batalha, para que quando o Senhor Jesus se manifestar nas nuvens no céu, possamos ouvir dele: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa é a palavra mais maravilhosa que qualquer um de nós poderemos ouvir. Eu peço, Senhor, que abençoe a todos os irmãos que estão aqui nos assistindo, que não estão, que não irão assistir, os que virão. Que tenhamos uma boa noite de descanso e um ótimo dia, uma ótima semana na Tua presença. É o que te pedimos. Pedimos que nos dê a oportunidade de amanhã às 19 horas estarmos aqui novamente reunidos para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos ao Senhor todas essas coisas, Pai, em nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus, seu Yeshua Mashiach. E obrigado por tudo que tem feito por nós. Amém. Então, meus queridos irmãos, eu quero aqui agradecer mais uma vez a todos vocês pela participação. A irmã Grace nos diz: amém, estudo edificante, pastor. Amém, glórias a Deus, irmã. O Matias nos diz: amém, louvado seja Deus. Amém, irmão. Irmã Joseli diz: amém, ótima semana. Em nome de Jesus a todos os irmãos. Amém. Então deixa eu ministrar aqui a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E assim nós finalizamos mais um programa Reflexão Bíblica em nome do Senhor Jesus, seu Yeshua Mashiach. Antes de finalizarmos, eu queria fazer um pedido a vocês. Irmãos, me ajuda. Eu sei que eu não posso reclamar de nada. Eu sou muito agradecido a vocês me ajudam muito a divulgar a palavra de Deus. Mas eu queria fazer um pedido especial a vocês. Quando nós estivermos fazendo estudos como esse, procure compartilhar com seus amigos, conhecidos, com várias pessoas, para que a palavra de Deus ela possa ter um alcance maior, para que nós possamos juntos destruirmos as obras do diabo através da palavra do Senhor. A irmã Janete diz: amém, uma abençoada semana a todos, para você também, irmã, e para todos. A irmã Luciana nos diz: amém, excelente estudo, amém. Meus queridos, fiquem com Deus, muito obrigado pela participação de vocês e por tudo. Que Deus abençoe vocês, suas famílias, grandemente, em nome do Senhor Jesus, seu Yeshua Mashiach. Espero vocês amanhã, assim querendo Deus, às 19 horas,
para realizarmos mais um estudo bíblico em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Uma boa noite com o Senhor Jesus.